A primeira atitude que eu sempre falo para as pessoas, quando elas querem aprender a lidar com essa dificuldade de ser forte, de ser decidida, de ser determinada, de ser aquela pessoa segura de si mesma, é o autoconhecimento. O autoconhecimento, a gente se conhecer, liberta, isso é libertador. E a gente se conhece de várias formas. Uma das formas que a gente se conhece é questionando as atitudes, não somente as nossas atitudes, mas as atitudes alheias. Por exemplo, alguém vem cá, me dá aquele olharzinho de novo ali, certo? Esse olharzinho aí, ó, que me deixava no chão, que acabava ali com todo o meu poder pessoal, que eu me sentia desse tamaninho aqui. Eu pensava, pronto, agora acabei mesmo de vez. E aí o que a gente faz? A gente questiona. Questionar é uma forma de se autoconhecer. Por que essa pessoa está fazendo isso? Qual que é a intenção da pessoa? E por que eu estou tendo esse tipo de reação? Por que esse sentimento de diminuição está vindo dentro de mim? Esse sentimento de rejeição, desses olhares, dessas palavras, o que está acontecendo? E aí quando a gente começa a buscar por respostas por que isso está acontecendo na nossa vida, por que as pessoas estão querendo nos diminuir, qual é a intenção delas? A intenção delas é reprovar, a intenção delas é nos diminuir, a intenção delas é expor o que elas querem realmente. Qual é a intenção? Porque quando a gente passa a se conhecer e a entender a atitude dos outros, o poder delas sobre a gente diminui. Então, quando alguém começar a querer questionar quem você é, questionar suas atitudes, questionar a sua força, o seu poder, falar ali, essa fortona aí, eu já escutei isso demais, essa fortona aí, deixa essa fortona aí. O que a gente faz? Primeiro a gente tem empatia. Por que essa pessoa está falando isso? Onde ela quer chegar? A gente tem que se colocar no lugar do outro. Não para concordar, porque empatia não é você concordar com o que o outro está fazendo. É você entender a atitude dele para aquilo não te magoar, para aquilo não pesar sobre a gente. Porque quando você entende, por exemplo, assim, um tempo atrás, eu estava assistindo um vídeo do Érico Rocha, tem um monte de entrevistas lá. E são todas entrevistas, assim, as pessoas saindo, são histórias de sucesso. E eu gosto muito, eu me conecto com pessoas que chegaram a um ponto que elas queriam chegar. Então, nessa entrevista, o cara estava falando assim que hoje ele ajudava pessoas a passar por situações que ele tinha passado. Uma vez entraram na casa dele, ele era criança, para assaltar, e ele foi estuprado por um dos assaltantes. Então, eu lembro do Érico perguntar para ele assim, mas como? Você perdoou? Nossa, você não tem rancor sobre isso? Ele falou assim, eu tive empatia, porque ele deve ter sofrido isso muitas vezes na vida dele para ele ter feito isso comigo. Isso não quer dizer que eu concorde, isso não quer dizer que eu aceite o que ele fez. Eu simplesmente entendo. Isso é tão importante, gente. Porque quando a gente tenta, pelo menos, entender a atitude do outro, aquilo não faz mais sentido pra gente. Porque quando você entende assim, por exemplo, a pessoa tá me diminuindo. A pessoa quer acabar de ofuscar com o meu poder, com o meu brilho pessoal. Por que ela tá fazendo isso? Se eu entender, se eu conversar com essa pessoa e perguntar para ela como que foi a infância dela, eu vou entender que fizeram isso com ela. Fizeram isso com ela a vida toda. É isso que ela aprendeu. Ela aprendeu a fazer com os outros o que fizeram com ela. Então não quer dizer que eu concorde com o que ela está fazendo, mas quer dizer que eu aceite, que eu entenda. Que eu simplesmente entenda. E quando a gente entende, a gente não consegue levar isso para o lado pessoal. A gente entende, deixa aquela pessoa.
aquilo lá, aquelas palavras não vão me diminuir. É o que ela sabe fazer. É o que ela sabe fazer de melhor, porque foi o que fizeram com ela. Então, quando a gente tem essa maturidade de entender, de nos conhecer e de questionar as coisas que acontecem, o que vem de fora, isso passa a não fazer tanto sentido na nossa vida.